Oi meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais, mas contribui com a comissãozinha aqui pro Bucana e ajuda no crescimento do canal, ok? Estamos no primeiro vídeo do mês de outubro e como vocês já sabem, eu tô aqui pra falar quais foram as minhas leituras do mês passado e o que eu achei de cada uma, junto com as leituras com os livros que eu separei pra ler ao longo desse mês. Então eu vou começar o vídeo com os meus lidos do mês de setembro e depois eu vou falar a minha TBR do mês de outubro, os livros que eu separei pra ler ao longo desse mês. E eu já digo pra vocês pra assistir até o final, porque tem leitura coletiva no mês de outubro, tem muita coisa vindo aí, leitura coletiva com sorteios, enfim, assiste até o final desse vídeo. Bom, bora lá começar com os meus lidos do mês de setembro, e eu já adianto pra vocês que foi um mês de nacionais. Eu só li um livro gringo e o resto foi tudo livro nacional, e a hora que eu dei conta que isso aconteceu, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a gente tem que valorizar mesmo a literatura nacional, porque tem livros incríveis pra vocês conhecerem. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu me dei conta de que isso aconteceu. Mas, voltando, o primeiro livro que eu li foi um e-book nacional, que é o Cores Sombrias, do Ricardo Garcia. Esse livro, ele é uma junção de contos de terror, suspense, que vai brincar com o nosso imaginário, com criaturas sobrenaturais, com os nossos medos do desconhecido, enfim. E uma coisa muito legal é que cada conto desse livro recebe o nome de uma cor que é característica de algum momento dessa história. E ao longo desses contos, a linha entre o imaginário e o real é muito tênue, então você vai conseguir super imaginar e entrar na história, porque é coisas do cotidiano. E foi um livro que eu li, me deu frio na barriga, aquela sensação de que a tensão vai crescendo até chegar no ápice da história. Eu adorei essa leitura, foi super rápida. Eu não tô muito familiarizada com ler terror, suspense, algo que eu quero mudar. E para o mês de outubro eu acho esse livro uma ótima pedida, então vão conhecer, tá disponível no Kindle Unlimited, vale super a pena. Essas histórias que vão te deixar com um friozinho na barriga, vão te deixar pensando em algumas. Teve umas que foram as minhas favoritas, como a vermelho e também a branco, que assim, é bizarro, mas eu gostei, entendeu? Então vale a pena conhecer. Outro livro nacional que eu li em e-book, mas eu já recebi o físico da autora, eu tô muito feliz, já vou mostrar pra vocês o físico, que é A Garota que Não Esquecemos, da Gabriele Roça. Vocês devem lembrar dessa autora como a autora da trilogia A Viagem de Liz, que eu sou totalmente apaixonada, tem vídeo sobre essa trilogia aqui no canal, eu tô falando sempre lá no Instagram, porque assim, meu xodozinho, e que a Gabi já escrevia romances como ninguém, a gente já sabia, mas agora ela inovou e trouxe um cozy mystery aqui, que é um mistério com cenas mais leves, sabe? Não tem aquela coisa pesada de violência explícita e que tem bastante dose de empatia, vai trazer um pouco de romance junto. E essa história, gente, ela me consumiu. Eu ia dormir 3, 4 horas da manhã porque eu não conseguia parar de ler. É simplesmente incrível. Aqui a gente vai ter a história da Júlia. A Júlia é uma advogada brasileira que tá passando um tempo no exterior fazendo um curso. E por conta desse curso, ela acaba conseguindo uma vaga para ser observadora num julgamento numa cidadezinha chamada Falax. Essa cidadezinha muito pequena que vai julgar um crime que foi cometido há mais de 30 anos. O crime é o desaparecimento de uma jovem, a Tara, que desapareceu lá em 1984 e não deixou rastros nenhum. E ela é uma pessoa muito querida pela comunidade, todo mundo gostava dela, ela foi Miss, ela era professora e todo mundo ficou chocado quando isso aconteceu, a população ficou indignada em busca de respostas. Mais de 30 anos depois, o Dr. Doss, que é um médico reconhecido da cidadezinha, ele assume que ele matou a garota. E aí gera toda uma repercussão de por que esse crime foi escondido durante 30 anos e a comunidade ficou sem saber, os pais da Tara ficaram sem saber o que de fato aconteceu. E aí onde a gente vai ter o presente, que é em 2018, a Júlia acompanhando o julgamento do Dr. Doss e tudo envolvendo a história da Tara. Só que não para por aí.
Assim que a Julia chega nessa cidadezinha de Fallax, todo mundo é muito receptivo, todo mundo é muito atencioso e tal. E eu digo pra vocês, desconfie de tudo e de todos ali, porque nada é o que parece. A Julia, ela acaba recebendo misteriosamente o diário da desaparecida, da Tara. E conforme ela vai lendo o diário, ela vai ver que realmente na cidade nada é o que parece, que tem muitos segredos envolvendo essa história, do porquê o Dr. Doss confessou, se realmente foi isso que aconteceu, porque quanto mais você conhece os personagens, mais você começa a questionar, e é um livro que você vai criar várias teorias, e tipo, ele vai ter um romance, porque a Julia, gente, ela vai acabar se aproximando do filho do acusado, que é um guitarrista, que é o Leo, que vai ganhar nosso coração, assim, talvez não de primeira, mas depois ele vai conquistar a gente. Então a gente vai ter esse romance, mas apesar de não ser o foco, vamos ter esse julgamento, esse mistério todo envolvendo o desaparecimento da Tara. E, gente, as cenas de julgamento são dignas de filmes e séries, sabe? É uma coisa muito incrível, muito imersiva. E ao mesmo tempo a gente vai ter uma história de amor secundária, conforme a Julia vai lendo o diário da Tara. A gente vai ver a trajetória dessa jovem que terminou tão cedo, mas que tem muita coisa pra contar. Então, assim, ele é um livro completo, tem de tudo um pouco. Acho que agrada a todos os gostos e vocês têm que conhecer essa história que me fez surtar e ler madrugadas adentro, sério. Eu sou apaixonada por esse livro, mais um livro favorito da Gabi e vale a pena conhecer. Ele também está disponível em e-book no Kindle Unlimited, então é só ir lá conferir. Outro livro que eu li esse mês, na verdade eu finalizei a leitura, foi Luzes do Leste, da Brittany Cherry, que é o único livro gringo que eu li esse mês. E, gente, a Brittany tem aquele jeito de me fazer gostar de todos os seus livros. Eu leria até a lista de compras dela. E nesse livro aqui não foi diferente. A nossa personagem, que tem um nome um tanto quanto complicado, que eu vou pronunciar como Elia, mas eu não sei se é assim, ela terminou com um namorado que traiu ela, tá na fossa, e a amiga dela, a colega de quarto dela, convence ela a ir numa festa de Halloween. Ela vai nessa festa vestida de chapeuzinho vermelho, e lá ela encontra ninguém mais, ninguém menos que o Capitão América. Algumas coisas acontecem naquela noite e Chapeuzinho Vermelho e Capitão América passam uma noite incrível juntos, só que eles não trocaram nomes, eles não sabem quem é um ao outro e é só aquela noite e acabou. Até que 2 anos depois, a Elia, ela tá disputando uma promoção no emprego dela e para ela conseguir essa promoção, ela tem que entrevistar um dos empresários mais famosos lá da cidade. Só que esse empresário, ele não gosta da entrevista. E aí, quem que é esse empresário? É o Connor, que é o Capitão América. E quando eles se conheceram há 2 anos atrás, o Connor já queria que a Elia descobrisse mais si mesma, começasse a cultivar o seu amor próprio. Então eles fizeram algumas promessas e algumas coisas, e agora 2 anos depois, quando eles se reencontram, o Connor fica um pouco incomodado de ver onde a Elia tá, com as pessoas que ela tá se envolvendo, e aí tudo começa a bagunçar, gente. Porque assim, esse foi um dos livros, acho que mais fofos que eu já li da Brittany, e tava em, sei lá, 70%, eu só tava risadas com esse livro, assim, chorar de rir. Só que óbvio que vai ter um sofrimento, né? É a Brittany. Então, pegou dos 70%, aí é só lágrimas de dor e sofrimento, mas as coisas começam a se desenrolar. E, gente, eu tô um pouco eufórica pra falar desse livro, porque ele foi simplesmente tudo na minha vida. Connor é o amor da minha vida, assim, é tudo que eu pedi, entendeu? E ver ele como ele tentava apoiar a Elia, tentar fazer ela enxergar ela mesma como a perfeição que ela é, porque ela é incrível, mas ela tem esse problema de autoestima, ela tem essa questão com abandono, até porque ela cresceu em lares adotivos, enfim, tem muita coisa envolvida aqui, tem muitas camadas dessa história. E foi muito legal ver o desenvolvimento dos personagens. Fora que o Connor, gente, ele é uma fofura. Ele é a coisa mais fofa desse mundo, dá vontade de guardar num potinho, proteger de todo o mal. Quem leu o livro anterior dessa série, porque é uma série chamada Bússola, mas os livros podem ser lidos independentes, apesar de que personagens daqui já foram citados no livro 1. Então quem leu Tempestades no Sul vai saber quem que é o Connor que eu tô falando aqui. E, gente, vale super a pena conhecer essa história. Sério, ganhou meu coração todinho, favoritado e é isso. Outra história que eu tive a oportunidade de conhecer esse mês foi a história da Amy e do Harry em Os Padrinhos, da Olivia
Uvi Pleiss, acho que é assim que é o sobrenome da autora. É nacional também. E aqui a gente vai ter aquele clássico Enemies to Lovers com o cão e gato que eu tanto amo. Amy e o Harry não se toleram. Eles vivem provocando um ao outro em todos os momentos possíveis e tem aquele ódio que eles nutrem por conta de algo que aconteceu lá na primeira vez que eles se viram. E até aí tudo bem, só que seus melhores amigos estão se casando e eles são os padrinhos. Então eles embarcam nessa força-tarefa do casamento, onde eles têm que ajudar os noivos a preparar todo o casamento, a pensar nos mínimos detalhes. Isso vai fazer com que a Amy e o Harry passem cada vez mais tempo juntos e aquele ódio vai se transformando numa faísca que vai se transformando em algo mais. Esse foi um livro muito leve e divertido de ler, ele é super curtinho, a edição física dele tem 190 páginas, mas ele também tem em e-book. E eu leria ele todo de uma vez, então foi uma leitura muito fluida, muito fácil, você se diverte com os personagens, fora que é o Enemies to Lovers, aquele cão e gato que a gente gosta, com a química de milhões, com um certo slow burn, então assim, tem aquele vai não vai, aí tem um personagem procurando o outro, enfim, eu gostei muito dessa história e é muito boa pra tirar da ressaca, pra ler um romance pra dar aliviada no dia a dia, então eu gostei bastante, foi justamente pra isso que eu li o livro, eu tava no momento que eu queria, eu quero um romance e foi esse que eu peguei e valeu super a pena. E eu já vou aproveitar pra falar aqui que eu li também o e-book, que é um spin-off de Os Padrinhos, que é O Pedido, onde a gente vai ver um pedido de casamento e alguns mal-entendidos, alguns desencontros e encontros, enfim, super divertido, que envolve grupo de WhatsApp, planos mirabolantes, as coisas dando errado, mas ao mesmo tempo dando certo. E é isso, gente. Não vou me estender porque eu não quero dar spoilers, mas os dois foram super divertidos de ler, eu adorei conhecer essa história. Outro livrinho que eu li foi O Encontro da Arte, da Nana Bastella. Aqui a gente vai ter uma história que se passa no Renascimento italiano. A nossa protagonista, a Aurora, ela é uma esposa dedicada, ela faz de tudo pelo casamento dela, só que o marido dela tá cada vez mais distante. Ele é um pintor e justamente aquilo que fez com que ela se apaixonasse por ele, que são suas pinturas, é a causa de ele estar passando cada vez mais tempo longe de casa e descuidando cada vez mais do casamento, porque ele entrou para um grupo misterioso de artistas com a pretensão de divulgar suas obras e tudo mais, e isso tá fazendo com que a Aurora fique bastante insatisfeita com seu casamento. Até que um dia ela vai num baile promovido por esse mesmo grupo e ela conhece um rapaz. Esse rapaz de máscara chama a atenção dela, só que ela fala que é casada e tudo mais, mas desde esse encontro ela começa a sentir algo mais, se sentir cada vez mais incomodada. Até que esse mesmo cara que ela encontrou no bar fica responsável por cuidar dela, tomar conta lá da casa e tudo mais, enquanto o marido dela estiver fora. E é aí que as coisas começam, porque a gente vai ter esse romance meio proibido, a gente vai ter um pouco de mistério, já que esse grupo do qual o marido dela começou a fazer parte é um tanto misterioso, suas motivações. E a gente vai ver o desenrolar dessa história, quanto mais a Aurora fica insatisfeita, mais ela tenta encontrar a si mesma, buscar o seu renascimento, sabe? Aproveitar a vida, ver a vida de outra forma. E o Victor, que é esse cara misterioso, chegou pra agitar as coisas mesmo. E ele é um livro super curto, tipo, tem 63 páginas. E essa história é desenvolvida exatamente em 63 páginas. Ela é muito curta, ela é muito sucinta, sabe? Não tem enrolação, as coisas são bem diretas. E é uma história super de boa de ler, super rápida, super fluida. Então foi mais uma das leituras do mês de setembro e que eu li, já tem resenha lá no Instagram pra vocês conferirem na íntegra. E pra finalizar as leituras de setembro, eu também li Canções Sobre Você, da Kathleen Xavier, essa história que me conquistou. A gente vai ter um Friends to Lovers, a gente vai ter fases da vida, vamos ter personagem músico, vamos ter second chances, tem muita coisa nesse livro, amizades de milhões, enfim. Aqui a gente vai ter a história da Alice e do Ed. O Ed, ele se apaixonou pela Alice desde a primeira vez que ele a viu, quando eles ainda não eram crianças. E conforme o tempo foi passando, mais eles foram se aproximando e uma amizade surgiu. E o Ed nunca teve coragem de se declarar para Alice, até que fosse tarde demais ela tivesse de malas prontas para mudar de cidade. De cidade não, para mudar de estado. E aí o que acontece? Eles vão por alguns mal entendidos perdendo o contato e é isso. A gente vai ter essa primeira parte da adolescência deles. A segunda parte do livro já se passaram alguns anos, eles já estão na fase adulta e eles se reencontram. Só que os dois não são mais a mesma pessoa.
O Ed agora ele virou um cantor famoso, reconhecido, só que ele é uma pessoa amargurada que desconta nas músicas a sua dor, se expressa através das músicas. Já a Alice, ela passou por muita coisa desde da infância, sabe? Ela descobre umas coisas da infância dela, tem toda uma questão psicológica pra lidar e ela tá vivendo com isso. Então eles são pessoas completamente diferentes quando eles se reencontram. E aí resta saber se eles vão conseguir passar por cima de tudo isso pra ficar junto e viver a história de amor que eles não viveram na adolescência. Começamos a dizer que essa edição é linda, gente. A capa desse livro, tudo que envolve esse livro é perfeito demais. Ele também tá disponível em e-book. E essa história, ela foi me conquistando aos poucos. No começo, eu até me estressei um pouco com a Alice, só que depois a gente vai ter narração alternada, então vamos ver tanto a visão do Ed dessa história, quanto a visão da Alice e também de alguns outros personagens ao longo do livro. E aí você passa a entender ela e querer guardar os dois num potinho e proteger de todo mal. E os dois estão lidando com muitas coisas, sabe? Eles têm muita coisa pra digerir e tal, e eu acho que é uma das coisas que foi bastante desenvolvida aqui, sabe? Os problemas dele, como eles estão lidando com isso, e a evolução deles ao longo da história é muito grande, porque eles vão fazer burrada sim, eles vão errar, mas eles vão errar tentando acertar, sabe? Então é alguma coisa que eu passo um paninho assim, e eu gostei muito do desenvolvimento dessa história. É um livro muito, muito musical. As músicas do Ed são linkadas, sabe? Fazem referência às músicas do Ed Sheeran mesmo. E tem cenas muito marcantes, tem cenas que vão te fazer chorar, tem bastante drama, isso eu adoro nas histórias. E apesar de ter aquela coisa de tipo, o amor vai superar e vai fazer tudo dar certo, ele é um livro que ele foi bem desenvolvido e eu gostei bastante. É um amigos para amantes que tem muita coisa acontecendo, tem muitas partes da vida dos personagens, pequenas camadas que vão sendo abordadas e eu gostei bastante. Foi uma história que eu também li super rápido. Eu começava a ler e não vi o tempo passar e eu super recomendo. Além disso, eu já li o spin-off, que é um conto, né, como se fosse um volume 1.5 da série, que é o Melodia para Três, que tem aqui no livro como uma parte extra, mas também está disponível em e-book. E aqui a gente vai entender melhor uma coisa que aconteceu na fase da adolescência, envolvendo o personagem o Ed, mais outra personagem que é a Lana, e o Bruno, que é outro personagem que eu sou totalmente apaixonada. E a gente vai entender melhor isso que aconteceu e também serve como introdução pro livro 2, que já tá disponível na Amazon também. E eu tô super ansiosa pra começar essa história, porque a gente vai ver mais um pouco da vida do Bruno. O Bruno, ele é meio-irmão do Ed, e ele tem um papel bastante importante na trajetória musical do Ed aqui, mas também na amizade. Ele é um cara muito família, eu não sei explicar, mas eu gosto muito do Bruno, acho que vocês perceberam. Melodia para Três serve como uma base para o que vem aí no livro 2, eu tô muito ansiosa para ler também. Vamos, amores, então esses foram os livros do mês de setembro. Agora vamos para a minha TBR, para os livros que eu separei para ler no mês de outubro. E eu já aviso para vocês que tem muita coisa, muita novidade vindo aí. Mas antes de chegar nessa parte, de chegar nos livros mais trevosos do mês, eu vou começar com o e-book nacional que eu vou ler esse mês, que é A Megera e o Indomado, da J.S. Cherryh. Esse livro é cheio das tropes literárias que a gente gosta. A gente vai ter Enemies to Lovers, com Fake Date, com Bad Boy e Bad Girl, Mocinho Músico, Porco Espinhos de Estimação, é um livro mais 18, tem aquela química de milhões entre os personagens. Então, assim, a receita perfeita pra dar um livro e tanto. Aqui a gente vai ter a história da Mia. A Mia, ela é a megera da escola, ela tem aquela personalidade forte que bate de frente de todo mundo e que ninguém tem coragem de enfrentar ela, a não ser o Trevor. O Trevor, ele é o inimigo de infância dela e ele é o bad boy dessa história. Ele é capitão do time de lacrosse, ele é o músico e o único que é apto pra bater de frente com as provocações da Mia. E os dois vivem nesse pé de guerra até que um plano da patricinha da escola faz com que eles embarquem num namoro de mentirinha. E aí, né, minha gente, o ódio e o amor vivem lado a lado e a gente vai ver isso se desenrolar na história. Como eu falei pra vocês, a gente vai ter até um porco-espinho em homenagem à mocinha. Então essa história, ela promete muito, entrega todas as tropes literárias que eu tanto amo. Eu tô muito curiosa pra saber o que vem aí. E quando eu ler, vai sair resenha lá no Instagram, então só seguir lá pra conferir. E agora, indo para os livros físicos que eu pretendo ler, temos um romance que foi recebido do autor Cássio Cipriano, que é o livro Confluentes. Aqui a gente vai ter a história de um médico veterinário recém-formado que se fechou para a vida amorosa e de um professor de literatura que sonha em ser escritor
e que vive de encontros casuais. Só que quando o Theo, esse veterinário, vai pro campo para tentar fugir dos problemas, ele vai encontrar o Gael cuidando da chácara da avó. E a atração entre os dois é imediata, só que cada um tem seus problemas para lidar, só que eles acabam encontrando uma conexão além e o amor surgindo em meio a esse caos que os dois estão passando. Parece ser uma história muito cativante, eu achei a arte da capa muito bonita. É um livro relativamente curto, ele tem 120 páginas, 127 páginas, e eu tô muito ansiosa pra conhecer essa história. E quando eu ler, vai sair resenha lá no Instagram pra vocês, então fiquem ligadinhos. Agora, sem romances, sem clichês, a gente vai entrar na parte mais trevosa das leituras de outubro. Os livros envolvendo bruxas, mansões assombradas, exorcistas, essas coisas assim, sabe? Bem leve mesmo. Então eu começo com A Maldição do Ex, da Raquel Hawkins. Aqui a gente vai ter a história da Vivienne, que é uma bruxa que teve seu coração partido e ela faz o quê? Enche a cara de vodka e joga uma maldição no seu ex. O que era pra ser uma maldição simples, acabou se mostrando não tão bobinha assim. 10 anos depois, quando o dito cujo, o seu ex, o Rise, volta pra cidade, ela vê que ele tá envolto numa maré de má sorte. E não só isso, a cidade começa a ser atacada por coisas bizarras, tipo brinquedos de cordas assassinos e gatos falantes, e enfim, muitas coisas. E aí os dois vão ter que negar a atração que eles sentem pra tentar salvar a cidade juntos e reverter os resultados dessa maldição que ela jogou há tantos anos atrás. Como vocês podem ver, a premissa desse livro tem tudo pra dar certo. E eu tô vendo muita gente falar dele, eu tô muito ansiosa por essa história. Eu acho que das leituras do mês também é uma das que eu tô mais curiosa pra conhecer, então logo vai vir aí e eu falo lá no Instagram o que eu achei pra vocês. Agora, gente, os dois últimos livros dessa TBR são um pouco especiais porque eles fazem parte de uma maratona de leitura que eu e mais 3 amigos estamos organizando. Eu, o Afonso da Vida Invisível dos Livros, a Natália dos Livros São Filhos e a Carol dos Sonhos em Contos criamos a Maratona Dark, que consiste em leituras coletivas e sorteios para o mês de outubro. Então nós selecionamos 2 livros que estão relativamente famosinhos para ler ao longo desse mês e também vamos ter o sorteio no final do mês, enfim, vou explicar certinho para vocês. Vamos começar com as leituras. Na Maratona Dark nós vamos ler Mansão Galante, da Avi Schwab, e O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Greg Hendrix, não sei falar o sobrenome. Esse daqui é uma fantasia dark, esse daqui é um terror mais leve, um pouco engraçado, por assim dizer. E a gente vai ler esses 2 livros em 15 dias. Temos 15 dias para ler Mansão e 15 dias para ler O Exorcismo. Vamos ter debates semanais que vão acontecer através de um grupo lá no Telegram. O link do grupo tá aqui na descrição. E o primeiro livro que a gente vai ler é Mansão Galante. Nós já estamos lendo, na verdade, mas o primeiro debate ainda não foi, porque o primeiro debate vai ser agora dia 8, no sábado, então ainda dá tempo de você participar. Só entrar aqui no grupo que tá na descrição, no link, e vocês vão ver todas as regrinhas, como que vai funcionar tudo isso. E depois que a gente terminar também a leitura de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, nós vamos assistir a adaptação, que já saiu na Prime Video, e vamos fazer um debate extra para falar sobre o filme. Após esse debate, a gente vai realizar um sorteio lá no grupo, para quem tiver participado das leituras e tudo mais. Então assim, se você quer ler alguma coisa mais trevosa, mais sombria esse mês, vem ler com a gente Mansão Galante, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Você não precisa ler os 2 livros para participar da maratona. Mesmo que você for ler só um, entra lá no grupo, vem conversar com a gente, que vai ser muito incrível. Em Mansão Galante, a gente vai ter a história da Olivia. A Olivia, ela mora numa instituição para garotas desde que ela foi abandonada pela família, e a única coisa que ela tem da mãe é um caderninho verde que é cheio de desenhos perturbadores que trazem mais perguntas do que respostas. Até que um belo dia ela recebe um convite para visitar a Mansão Galante, que é do tio dela, um tio chamado Arthur, que ela nunca soube da existência dele. E ela aceita esse convite, só que quando ela chega na mansão, ela vê que nem tudo é um conto de fadas e que tem muitos segredos, muitas coisas acontecendo ali. E enquanto ela tá envolta em tudo isso, ela tá tentando descobrir o que de fato aconteceu com os seus pais. O que eu posso garantir desse livro? Que é escrita da Avi Schwab e é maravilhosa. Eu adoro a escrita dela, eu acho super envolvente, eu gosto da forma como ela desenvolve as histórias, os personagens. E esse livro, gente, ele tem as ilustrações que eu acredito ser do diário da mãe dela. Então, assim, eu estou muito curiosa pra essa história.
Quem quiser ler, já falei, entra no link que tá aqui na descrição, vai ler com a gente lá no grupo do Telegram pra gente trocar ideias, teorias. Tô procurando ilustração pra mostrar aqui, ó. Tem várias ilustrações assim. Ele não é um livro tão grande, ele tem 330 páginas, 320 páginas, só que como eu falei, ele tem bastante página de ilustração e tal. Então eu acredito que vai ser uma leitura bem rápida e fluida porque é bichoado. Já no Exorcismo da Minha Melhor Amiga, a gente vai ter a história de duas amigas que numa noite decidem nadar no riacho, só que a coisa acaba saindo do controle e algo estranho acontece ali. Quando elas voltam desse passeio, uma delas começa a agir super estranho e coisas bizarras acontecem por onde ela passa. E aí que elas vão ter que entender melhor o que está acontecendo com a amiga dela e tentar fazer, né, um exorcismo. Enfim, essa é a premissa do livro, é o que tá aqui atrás, é só isso que eu sei da história. Eu sei que o filme já foi lançado na Amazon, só que eu não vi ainda e eu não pretendo ver pra ver junto com o grupo da leitura coletiva. Então, se você também quer ler esse livro, se você quer assistir o filme, vem debater com a gente. Como eu falei, o link tá aqui na descrição, vou falar isso 500 vezes porque vocês precisam entrar nesse grupo, ok? Vai ser muito legal. E lá tá todas as regrinhas, tá todos os cronogramas, vai ter sorteio no final, enfim, só participem. E essa é a minha TBR do mês de outubro. Eu decidi deixar a TBR um pouco mais leve pra eu conseguir ler alguns livros por fora, porque eu sei que isso vai acontecer. Só que eu quero terminar aqui dando um pequeno spoiler de um Vem Aí. Não vou falar o que vai ser, mas vai envolver Você Está Feliz Neste Mundo Moderno, da Bellatrix. Esse livro que a gente vai ter a história de uma banda, de um trio de garotos, enfim, a gente vai ter Enemies to Lovers, representatividade. Eu não vou falar muito dessa história, eu já falei dela aqui no canal, mas eu quero dizer que vem aí algo sobre isso. E vai envolver também sorteios, brindes, leitura coletiva, talvez. Acompanhe lá no Instagram do Bucana e da autora Bellatrix, que vocês vão saber. E é isso, gente. Esse é o meu pequeno spoiler do mês de outubro, mas como eu falei, tá cheio de coisas vindo aí, então fiquem ligados. Vamos, amores, então esse foi o vídeo de hoje, o vídeo de leads no mês de setembro e a minha TBR do mês de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, me seguir nas redes sociais para acompanhar resenhas e saber tudo que vai estar rolando. E é isso, gente. Beijinhos e até a próxima!